Eu sou Newton Caldano, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Esse vídeo nós iremos falar do processo de conscientização, de aprendizado, de novas crenças, atualização do software, como é que funciona esse processo. Logicamente que esse processo começa com a sua conscientização, com a sua permissão, com a forma de olharmos para dentro, identificarmos essas crenças, esses softwares, esses comportamentos, essas atitudes, e ali nós identificamos que não são tão condizentes, não são tão assertivos e queremos a transformação, a mudança. O processo começa aí. Mas existe uma técnica e a gente vai falar um pouquinho dessas técnicas e de como o processo funciona, até mentalmente, até cognitivamente, como é que ele funciona dentro de nós e como nós podemos utilizar essa ferramenta a nosso favor e instalar novos hábitos. Lembrando, que eu até falei em outro vídeo, que um hábito ele é instalado para substituir um outro hábito. Ou seja, você tem um hábito que você não considera tão assertivo ou tão condizente e você quer instalar um outro hábito melhor. Ou seja, se melhorar, você tem um hábito melhor na sua vida para melhorar seus relacionamentos e principalmente o relacionamento afetivo e amoroso. Então a instalação desse hábito, para você desinstalar um hábito e instalar um outro hábito, existe um processo. Eu até fiz um paralelo em um outro vídeo do desvio de um rio, né? Você começa cavando uma vala, o rio começa invadindo um pouquinho cada vez mais essa vala, você vai aumentando essa vala, vai deixando ela mais profunda, quando você vai ver, é um trabalho, é um processo, existe um esforço, existe uma dedicação, quando você vai ver, esse rio já foi desviado. É o mesmo processo. Como eu falei também da instalação de conexões neurais, é a mesma coisa. Só vou fazendo paralelos, dependente do paralelo, é para as pessoas entenderem de uma forma, de várias formas e assim atingir o nosso objetivo, que é você despertar a consciência para esse fato que possamos e temos como mudar a nossa consciência, mudar os nossos hábitos, atualizar o software e mudar as nossas crenças. Basicamente, existem duas maneiras de despertar a consciência de aprendizado. A primeira é a repetição. Você repete um comportamento, você repete uma maneira de fazer um trabalho e você aprende. Você vai repetindo, até você aprender. A segunda é o forte impacto emocional sobre um fato, como por exemplo um trauma, um acidente, a própria pandemia para muitas pessoas está sendo um trauma. Então a pessoa tem esse impacto emocional, ela faz o movimento de olhar para dentro e ali, dentro dos seus reais valores, ela encontrar algo que incomode, que ela verifica que ela possa dar um salto de consciência, melhorar, se transformar. Então existem essas duas maneiras. Logicamente que a primeira é você entrar em contato. Você entra em contato, pode ser através de uma forte emoção, através do trauma, como eu falei, ou da própria pandemia, entre outras coisas. E a partir do momento que você identifica essa crença, esse comportamento, esse software que você quer mudar, que você quer atualizar, você começa a usar a repetição para a instalação dessa nova crença, a instalação desse novo comportamento, a instalação de um novo hábito. Então você vai substituir um hábito antigo por um novo hábito. Então é através da repetição que você faz a instalação desse novo hábito.
Então, por isso que eu falo que é um processo. O primeiro processo é a entrar em contato, é a verificação, é você se conscientizar, é você despertar a sua consciência para aquela crença, para aquele comportamento que está te limitando, ou que não é condizente hoje com a sua vida, com a maneira de você verificar, a maneira de você encarar os fatos e os momentos da vida. Você quer melhorar. Você quer melhorar principalmente os seus relacionamentos afetivos e amorosos. E você identifica algo que você fala, olha, é aqui que eu posso melhorar. É aqui talvez que seja meu grande erro, meu grande equívoco de comportamental e eu preciso melhorar. Você entrando em contato, você se conscientizando que ele existe e aceita que isso faz parte de você, é o primeiro passo. O segundo é, agora eu vou mudar. Como eu vou mudar? Repetição. E a repetição é onde você instala um novo comportamento, onde você instala uma nova crença, onde você instala um novo hábito. Então é um processo. Muitas vezes você vai cair no mesmo buraco. O que é cair no mesmo buraco? Vai acontecer um fato, um momento, relacionado com aquela crença, relacionado com aquele software, e você vai ter uma reação automática, porque aquele software que estava instalado para reagir daquela forma. E aí você percebe que você tem aquela reação. Quando você bloqueia essa reação, eu já até falei isso em vários outros vídeos, você primeiro bloqueia essa reação, fala, não vou reagir dessa forma, porque eu não quero mais reagir dessa forma. Você se conscientiza que você tem uma outra maneira de agir e aí age de uma outra forma. Com esse processo de repetição, de bloqueio e age de uma outra forma, você vai instalando um novo hábito. O mundo corporativo, ele utiliza de uma técnica de analisarmos os nossos comportamentos, que é bem interessante, que geralmente na vida pessoal a gente não encara isso de uma forma assertiva, não é muito bem visto. Mas se nós incorporássemos também essa técnica, seria extremamente interessante para a nossa transformação, para a nossa melhoria. A técnica usada no mundo corporativo são os feedbacks. As pessoas sempre fazem reuniões de feedbacks. E feedbacks eles podem ser de várias formas. Tem os feedbacks positivos e os feedbacks negativos. Existe também até uma técnica de como você dá esse feedback. Você primeiro dá um feedback positivo, o feedback negativo que você quer apontar para a pessoa trazer uma melhoria. E lembrando que é um feedback negativo em relação ao trabalho, comportamento do trabalho, não é pessoal, do lado pessoal. Então você põe o positivo, o negativo, que você quer que a pessoa melhore, e volta com outro positivo. Todos eles reais, todos eles verdadeiros, senão perde o sentido, senão perde a credibilidade, perde a confiança. Se na vida pessoal nós também incorporássemos essa técnica, seria extremamente interessante. Mas mesmo assim, as reações, mesmo no mundo corporativo e no pessoal, talvez o pessoal seja um pouco mais forte, as reações são as mesmas. Quando nós recebemos um feedback ou uma crítica construtiva, verdadeira, real, geralmente a gente nega. Pode até ser que não seja verbalizado, mas dentro de nós a gente nega. Vamos levar para o lado pessoal. Esquece o mundo corporativo e vamos levar para o lado pessoal. Quando alguém fala algo do nosso comportamento nesse lado pessoal, a gente nega. Geralmente a gente nega. Tem pessoas que ficam até enfurecidas. E se você dá o próximo passo, qual é o próximo passo? Você começa a analisar aquilo que a pessoa falou sem ter esse viés de pressão emocional.
Porque por que a pessoa fica enfurecida? Ela recebe uma crítica, vem o lado emocional e toma conta. Quando você abaixa esse lado emocional e entra no lado mental, racional, você consegue analisar aquilo que a pessoa está falando. Você consegue abaixar esse lado emocional e dentro de uma consciência, e dentro de uma mente racional, você consegue analisar, até para ver se aquilo faz sentido ou não. E quando você toma esse segundo passo, quando faz sentido, fala, olha, sabe que essa pessoa tem razão? Eu posso melhorar nisso? Eu posso tornar isso algo melhor, algo mais assertivo? Eu posso dar um passo à frente nisso? É uma oportunidade que a pessoa me deu de olhar para esse comportamento e torná-lo melhor. Essa é a grande sacada. Você recebe uma crítica verdadeira, uma crítica condizente, e você, quando você sentir aquele impulso de negar, que é natural, você vai sentir, isso é natural, você não é para você bloquear isso. Mas ao mesmo tempo, você deixar esse impulso passar e fazer uma reflexão racional sobre tudo aquilo que a pessoa falou. E se você encontrar ressonância, se você falar assim, realmente eu posso tornar isso melhor, você começa o processo de conscientização e melhoria desse comportamento. Eu vou te explicar agora como isso acontece de uma forma estruturada, até científica, vamos dizer assim, mas de uma forma bem estruturada. Existem os processos de conscientização que eles são baseados em algumas fases. Existe a fase que você é incompetente e inconsciente. Depois você se torna consciente e incompetente. A terceira fase é quando você se torna consciente e é competente para lidar com aquele fato, com aquele hábito. E a última fase é quando você é competente e inconsciente. Eu vou explicar todos eles. A primeira fase, que é inconsciente, incompetente, é quando você não sabe que você tem aquela crença, aquele comportamento, vamos dizer, fora dos fatos, algo que está bem fora daquilo que você acredita que é condizente com o momento, crença limitante, vamos dizer assim. E como você não tem consciência dessa crença, desse hábito limitante, você é incompetente para lidar com ele. Então você não tem ideia dessa crença e não sabe como lidar com ele. Então você é inconsciente e incompetente. Quando você entra em contato com essa crença e verifica que ela é uma crença limitante, um comportamento não condizente, você já tornou essa crença, esse comportamento consciente. Você já tem consciência que ele existe, que ele está lá, que ele faz parte de você. Só que você ainda é incompetente para lidar com ele. Então, primeira fase, inconsciente, incompetente, entrou em contato com ela, verificou que ela é limitante, se tornou consciente, mas você é incompetente para lidar com ele. Como é que você lida com ele? Através da repetição. Você quer mudar o comportamento, você faz um curso, como por exemplo o nosso, você lê um livro, você faz uma terapia, você se mune de ferramentas, de competências para tornar aquela crença, outra crença, mais condizente, mais assertiva. Então você se torna consciente, que é a terceira fase, competente para mudar. Primeira fase, inconsciente e incompetente. Segunda fase, consciente
mas ainda você é incompetente para fazer a mudança. Você faz um curso, você lê um livro, faz uma terapia, você é consciente e agora você é competente para fazer a mudança. Ok? E aí na repetição, né, você repete aquele comportamento para mudar um outro hábito, desinstalar um hábito, instalar um hábito melhor, se tornar uma pessoa mais competente, se tornar uma pessoa melhor. Essa repetição ela vai se tornando tão presente que você entra na última fase, onde você é inconsciente e competente. Ou seja, esse hábito, essa crença, esse software, ele se tornou automático. Você fez a mudança e ele se tornou automático. Você faz aquele comportamento, você tem aquela crença de uma forma automática. Você não precisa pensar para ter aquele comportamento. Ele automaticamente ele acontece. Você mudou o hábito, você mudou a crença e como você repetiu várias vezes, a repetição se tornou tão presente que ele se tornou automático dentro de você, esse comportamento, essa crença. Eu vou dar um exemplo concreto. Vamos dizer que você não tinha consciência que carro é o meio de transporte mais confortável, vamos dizer assim. E aí, nessa fase, você é inconsciente e incompetente. Inconsciente porque você não tem a consciência que o carro é uma locomoção mais confortável. Incompetente porque você não sabe dirigir. Quando você toma consciência que o carro é um meio de transporte mais confortável, você se torna consciente, mas você ainda é incompetente para dirigir um carro. Aí o que você faz? Você entra numa autoescola, faz várias aulas, aí você se torna consciente, competente. Agora você lembra como eram as primeiras aulas? Para você dirigir o carro, dava tranco. Hoje existem muito mais massificados os carros automáticos, mas você fica muito apreensivo. Geralmente quando você ia trocar a marcha do carro, quando ele é manual, você olhava para baixo, você olhava para o câmbio para trocar, ou mesmo o automático, quando você vai fazer alguma mudança, como por exemplo, você tirar do drive para fazer a ré, para dar a ré, você olha para o câmbio para ver se você está colocando no lugar certo, você fica muito apreensivo e às vezes até suava. Então assim, você está aprendendo, então você é consciente, você é competente para dirigir. E como é que você entra na quarta fase? Você vai dirigindo, é a repetição, onde hoje você liga o carro, você chega em certos lugares, você nem lembra qual rua que você foi, como você foi, quais foram as marchas que você trocou, se fosse manual. Você dá ré, você nem olha, você já toca na marcha automática, já coloca, sabe que é ali. Então você se tornou o quê? Aquilo é automático. Então você se tornou competente, só que de uma forma automática. É inconsciente a forma que você dirige. Então você vê os processos, como funcionam para a instalação de um comportamento, de uma nova competência, até de criação de novos aprendizados, né? Para terminar esse vídeo, eu vou fazer um breve resumo do que nós falamos aqui. No início eu falei que geralmente as duas maneiras de nós aprendermos é a repetição, ou através de um forte impacto emocional, um trauma, onde você entra em contato com aquele comportamento, você entra em contato com aquela crença, e ali você verifica que você pode ter um comportamento melhor, você quer criar uma transformação ali. Depois eu falei de uma técnica usada no mundo corporativo, que é os feedbacks, e como geralmente nós, seres humanos, encaramos esses feedbacks, que primeira coisa a gente bloqueia. Tem pessoas que ficam até raivosas, né? Não externando essa raiva, mas falam, não, eu não sou dessa forma, isso é natural. E quando você ultrapassa essa fase
porque a emoção abaixa e vem o lado mental e racionalmente você analisa aquela informação e se você acreditar e encontrar ressonância e falar, realmente, esse comportamento eu posso melhorar, você entra num processo de melhoria através da repetição, se conscientiza, depois a repetição, ela forma um novo comportamento, ela forma um novo hábito. E como eu falei para você, a técnica de nós encararmos isso, né? A primeira fase, você é incompetente e é inconsciente daquela crença, inconsciente que você não sabe que ela existe, incompetente e você não sabe lidar com ela. A segunda, você toma consciência daquela crença limitante, só que você ainda é incompetente para lidar com essa crença. Faz um curso, lê um livro, faz uma terapia, você se torna mais consciente e já é competente para lidar com ela. E com a repetição da mudança, da transformação, você se torna inconsciente, quer dizer, automático, um novo comportamento, uma nova crença mais assertiva, ela se tornou automática e você é competente. Inconsciente que ela se tornou automática e você ainda é competente em relação a esse novo comportamento, esse novo software, esse novo hábito. Quero agradecer mais uma vez a vocês por estarem comigo nesse vídeo. Se tiverem alguma dúvida, não sei se ficou totalmente claro todos esses conceitos, mas são conceitos extremamente interessantes e importantes, pergunte, nós iremos responder, encaminhe, compartilhe esse vídeo, clica aí no canal, se inscreva no canal, dá um clique no sininho também, para quando nós colocarmos vídeos novos você ser avisado. Se você acredita que um amigo, uma amiga possa se interessar por esse vídeo, marque ele e dê oportunidade. Mais uma vez, gratidão e Swastika.